Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos tendo a honra de receber uma grande figura da advocacia do nosso país. Está aqui ao meu lado o Dr. Ofir Cavalcante, ex-presidente da OAB Nacional, advogado e procurador do Estado do Pará. Dr. Ofir, nós estamos aqui conversando sobre vários assuntos e no bloco anterior nós falamos um pouquinho da importância do advogado e da atuação da OAB na defesa dos direitos da sociedade. O senhor, enquanto presidente da Ordem, o senhor se destacou na luta pelas prerrogativas do advogado. Gostaria que o senhor falasse brevemente para nós quais seriam essas prerrogativas do advogado e qual a importância da defesa dessas prerrogativas para a OAB, para a sociedade. Bem, como eu disse no bloco anterior, o advogado é aquele cidadão, aquele técnico, aquela pessoa que defende os direitos e garantias fundamentais do cidadão comum. Portanto, o advogado tem esse papel. Mas para que ele possa trabalhar de uma forma livre, independente, sem medo, é necessário que ele tenha determinadas garantias, que não são dele pessoalmente, nem podem ser utilizadas para ele pessoalmente. Por exemplo, o cidadão está preso. O advogado precisa se entrevistar com o magistrado para poder defender, levar ao magistrado os argumentos pelos quais o cidadão tem que ser solto, libertado. Então, o advogado precisa se entrevistar com o magistrado, o advogado não deve ter hora marcada para isso, porque aí está a liberdade em jogo. O advogado tem que ter o seu nome publicado em todas as resenhas que saem em relação ao seu cliente. O advogado precisa ter a independência necessária, mínima que seja, como o magistrado tem. O magistrado não pode ser removido de uma comarca, o magistrado não pode ter seus vencimentos reduzidos, o magistrado é vitalício no seu cargo, isso tudo para prestar um grande serviço. O magistrado que julga tem isso, o Ministério Público que acusa também tem essas prerrogativas. Para que haja um equilíbrio, o advogado tem que ter também essas prerrogativas, que não são privilégios, mas sim garantias do exercício livre, desimpedido e do exercício, sobretudo, postado na defesa da Constituição. Exatamente. Agora, doutor Ofir, nós infelizmente, estamos tendo a notícia de uma situação eu particularmente acho muito grave, de supostas interceptações telefônicas que foram feitas gravando conversas entre advogados e os seus clientes. E nós, como advogados, operadores de direito, sabemos que, como eu costumo dizer até para os meus clientes, é como um confessionário, né? O cliente relata o seu problema, relata as suas aflições e, a partir disso, nós temos que manter o sigilo e não podemos divulgar aquilo ali. Como o senhor vê essa questão dessas interceptações telefônicas do ponto de vista jurídico? Com muita preocupação. Essa é uma prerrogativa, essa é uma garantia que o cidadão deve ter. Guardar o sigilo entre as conversas que tem com o seu advogado na estruturação da sua defesa. Ora, se o Estado antecipadamente já conhece qual vai ser a defesa do cidadão, o Estado então se prepara para desconstituir essa defesa. Isso é um absurdo, isso não se pode se contemplar qualquer tipo de situação nesse sentido, transigir nisso. Realmente, a partir do momento em que o advogado e o seu cliente têm o sigilo quebrado, sem uma ordem judicial, sem um devido processo legal, isso é um abuso muito grande, isso coloca em risco a própria democracia, onde a privacidade também deve ser respeitada a todo custo. Eu tenho certeza que vivemos hoje um momento no Brasil em que todos, em razão do descrédito do poder público, do descrédito dos próprios políticos, com grandes exceções, é claro, vivencia, todos aplaudem esse tipo de medida ou de desmedida, né, do direito. E isso precisa ser criticado, isso precisa ser utilizado de uma forma muito mais cautelosa, de uma forma
menos espalhafatosa, não se dando essa publicidade toda, porque isso fere o seu direito. Hoje a gente aplaude porque ali está sendo colocado na cadeia em razão de quebra de sigilo A ou B, mas amanhã pode ser você, cidadão, e você vai sentir na pele a dificuldade em relação a isso. Portanto, nós advogados, às vezes, até parecemos estar na contramão daquilo que a sociedade quer, mas, na verdade, não estamos. Nós estamos ao lado da sociedade, sempre tivemos e vamos continuar a estar na defesa da sociedade, mas é necessário que haja o respeito à própria Constituição. E o que, infelizmente, às vezes não acontece com essas medidas espalhafatosas, com essas medidas que tentam muito mais expor o cidadão à execração pública do que propriamente a defesa da sociedade. Por isso, deve ter um pouco de comedimento em relação a isso. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel extraordinário na defesa disso. Ela não pode, em momento nenhum, transigir, acordar que isso seja quebrado num Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, ele é justamente isso. É você ter certas garantias respeitadas com o objetivo de ter uma normatização até mesmo dentro do processo, até mesmo dentro da penalização de quem quer que seja. Bom, doutor Ofir, mudando um pouquinho de assunto, até para esclarecer o nosso telespectador, o doutor Ofir é filho do doutor Ofir Filgueiras Cavalcante, que também foi um grande advogado e também se notabilizou por ter ocupado a presidência do Conselho Federal ou da OAB Nacional. E vendo a biografia do senhor e a do seu pai, a gente percebe que o senhor foi seguindo mais ou menos os mesmos passos, o mesmo caminho. Qual foi o sentimento do senhor ao ter a honra de assumir a presidência da OAB Nacional, uma cadeira que já foi ocupada pelo pai do senhor? Olha, uma alegria muito grande. Meu pai sempre dizia, infelizmente meu pai faleceu em janeiro de 2014, mas ele sempre dizia que para ele foi uma alegria maior ainda do que a minha de ter podido assumir essa cadeira que muito honra a advocacia brasileira e a cidadania brasileira. Os bons exemplos devem ser seguidos. E assim, eu fico muito feliz de poder ter seguido o exemplo do meu pai. Ele foi presidente da OAB do Pará, eu também fui presidente da OAB do Pará, fui presidente da OAB Nacional, eu também fui. São situações que a gente nem espera que aconteçam na vida da gente, mas a gente fica influenciado, a gente fica positivamente influenciado com tudo aquilo e quer almejar também como uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investe na gente, aquilo que a sociedade faz para que a gente possa hoje vestir um terno, depois de ter estudado numa escola pública a vida inteira. É uma forma de você retornar à sociedade esse investimento que fez em você. E eu tenho certeza que meu pai honrou, eu tentei honrar também a advocacia brasileira, honrar a história da nossa família, mas, sobretudo, defender princípios, defender valores e não usar a entidade com uma finalidade própria. Quando eu entrei na ordem e quando saí da ordem, saí com o mesmo patrimônio, meu escritório não cresceu e, graças a Deus, não diminuiu, porque a gente vive disso, né? Eu também sou servidor público e posso advogar, portanto, não enriqueci, continuo na advocacia, trabalhando e tentando cada vez mais levar para o país uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, mas, sobretudo, uma mensagem de defesa dos valores democráticos. Isso me parece ser fundamental que a gente possa deixar como herança para os nossos filhos. Bom, sem dúvida alguma, o senhor honra muito a classe e eu tenho uma enorme satisfação de poder estar aqui nesse momento. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos para um breve intervalo. Não saia daí.